Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje, o vídeo de agora, perdão, hoje já teve vídeo, é sobre traçado e ele não pede para provar nada, não pede para fazer nada, então aqui sim a gente pode fazer de alguma forma uso de calculadora, né? Porque ele está pedindo de fato, assim, ele quer um ganho que deixe os polos em certo lugar, né? Então vamos começar lendo. Traça o gráfico do lugar das raízes para o sistema de controle de malha fechada, sendo ele dá a função aí, g de s, e aí ele fala, situe os polos de malha fechada no lugar das raízes, de tal forma que os polos dominantes tenham um coeficiente de amortecimento igual a meio, determine o valor correspondente do ganho. Certo. Primeira coisa que eu sempre faço, para ficar mais fácil, é sempre completar quadrado. Esse é um hábito que eu tenho. Então eu vou dizer que g de s é igual a k, em cima tá de boa, né? S mais 9, tá algo simples, está de primeiro grau já. Embaixo fica S, e aí aqui eu vou multiplicar, vamos lá, S mais 4S. Então isso aqui tem um cheiro de S mais 2 ao quadrado, né? Só que S mais 2 ao quadrado é S ao quadrado mais 4S mais 4. Só que tem um mais 11 ali, né? Então a gente tem que adicionar um mais 7 aqui. E beleza, daqui a gente já pode determinar os polos e zeros, tudo bem fácil, né? Então daqui, o que a gente tem? Eu tenho que os meus zeros, ele tem um zero e menos 9, beleza? E eu tenho os polos onde? Meu polo eu tenho no seguinte conjunto, né? Eu tenho no zero e eu tenho no menos 2 mais ou menos j raiz de 7, né? É bom escrever assim, completando o quadrado, porque você vê as raízes de cara, né? Enfim. Então daqui a gente já pode traçar, né? A gente tem polo e tem zero. A gente pode começar o nosso traçado, né? Então vamos fazer aqui um gráfico. Ficou muito grossa essa preta, né? Lá ele, mas enfim. Vamos, aqui ficou muito. Vamos colocar isso daqui aqui. Tá, pronto. Então vamos começar pelos polos aqui, certo? Eu tenho um polo em zero. Aí aqui em menos 2 mais ou menos, né? Aí aqui eu tenho o menos 2 e aí eu subo J7, né? Raiz de 7 é menor do que 3, mas também é maior do que 2, então, sei lá, tá mais ou menos por aqui. Então vou colocar o polo aqui, né? Colocar o J raiz de 7 por aqui. E simetricamente, vou ter um carinha aqui também. E eu tenho um zero lá para menos 9, né? Então aqui para menos 9 está fora de escala isso aqui com certeza, né? Eu tenho um zero. Vamos começar o traçado, né? Então vamos lá. À esquerda do zero eu enxergo uma única singularidade, ou seja, é um ímpar, né? Ou seja, existe lugar das raízes entre esses caras aqui. Já começa por aqui. Certo? Isso aqui só um esboço. E outra coisa, eu tenho que saber. Como eu tenho três polos e um zero, como eu tenho três polos e um zero, eu tenho que o meu número de assíntotas, o meu número de assíntotas vai ser quem? Vai ser 3 menos 1, que é 2. Ou seja, o ângulo das minhas assíntotas vai ser mais ou menos 90, né? Eu tenho duas assíntotas, só pode ser mais ou menos 90. Agora eu tenho que saber de onde é que essas assíntotas partem, né? Então eu preciso saber o centroide. O centroide vai ser simplesmente o somatório dos polos menos o somatório dos zeros dividido pelo número de assíntotas, né? Que no caso aqui é 2. Então aqui o somatório dos polos, né? Enfim, a parte imaginária vai cancelar, né? Eles são conjugados. Então, zero. Aí aqui eu tenho duas vezes o menos 2, então aqui é o menos 4. Menos os zeros, né? Ou seja, menos 9, que dá mais 9. Tudo isso daqui sobre 2. Isso daqui dá 2,5. Ou seja, aqui em 2,5 eu tenho duas assíntotas partindo com menos 90 aqui, certo? Com menos 90 e mais 90, né? Ou seja, esses outros polos aqui, eles devem se aproximar das assíntotas, né? Obviamente que de maneira totalmente simétrica, né? Eles se aproximam das assíntotas aqui, tá? O esboço ficou meio merda, mas a ideia é saber o traçado, né? E de boa, a gente sabe determinar esse cara, sabe determinar esse cara.
enfim, né? Mas vamos para o que interessa, né? Ele quer... O que que ele quer? Ele quer que o meu coeficiente de amortecimento ele seja 0,5, certo? A gente sabe lá de modelagem que esse ângulozinho aqui, né? Vamos pegar esse cara aqui, vamos dizer que esse cara aqui pertence, né, ao lugar das raízes. Ele faz um ângulo beta assim, né? A gente sabe que o cosseno de beta é exatamente o coeficiente de amortecimento, certo? Como é que você prova isso? Ora, aqui é o ômega n, e aqui embaixo seria, né, o menos eta ômega n, né? Então, obviamente que o cosseno vai ser, de beta vai ser eta, né? Simplesmente isso. Mas o que a gente importa para a gente escrever um número complexo, né? É obviamente no sentido anti-horário, né? Seria esse θ aqui, né? Mas se a gente tem o zeta, a gente tem o beta, né? Pô, qual que é o cosseno que vale meio? Obviamente que é o de 60 graus, né? Ou seja, se beta é 60 graus, a gente tem que o meu θ, ele é 120 graus, certo? Por que que é importante isso? Porque esse cara aqui, ele é um ponto S no meu plano complexo, que é descrito por um certo x mais um jy, certo? Só que a tangente de θ é quem? A parte imaginária pela parte real. Ou seja, daqui eu tenho que o meu y é a tangente de 120 vezes x. A tangente de 120 é menos raiz de 3, né? Então vai dar menos raiz de 3x. Ou seja, o meu número complexo S, ele pode ser escrito como a parte real, mais a parte imaginária, né? Que no caso vai ser menos j raiz de 3x. Beleza. Bacana. A gente tem uma forma de descrever o nosso número complexo S. Mas agora eu tenho que provar, né? Eu tenho que garantir que ele pertence ao LR, né? Eu tenho que dizer que S pertence ao lugar geométrico das raízes. Para isso, eu vou usar a condição de fase, né? Ou seja, eu vou dizer que a minha função de transferência, né? GS, avaliada em S igual a x menos j raiz de 3x, esse cara aqui vai dar um múltiplo ímpar, né, de 180 graus, né? Vamos escrever 180, né? Tanto faz. É um número ímpar de 180 graus, né? Certo? Então, de boa. Então, basta escrever esse cara, certo? Então, vamos pegar esse cara aqui de novo, né? Vamos pegar esse cara aqui. Vamos só escrever ele aqui de uma maneira um pouquinho mais legal, né? Então, isso aqui eu posso ser escrito como K, S mais 9, sobre S. Aí aqui fica... Aí aqui fica S menos 2 mais J raiz de 7. S menos 2 menos J raiz de 7. Tá? Escrever assim só para ficar mais fácil de escrever, escrever a fase, né? Ou seja, a fase de G de S, né? E de novo, eu vou avaliar isso aqui em S igual a x menos x jx raiz de 3, né? Então vai ser como? Então, vamos lá, vamos fazer rapidinho de cabeça para não perder tempo, né? Então, eu vou pegar o do numerador, né? Seria o do zero. Ou seja, vai ser o arco cuja tangente vale a parte imaginária. Ele não tem parte imaginária. A parte imaginária aqui vai vir só do S, né? Então vai ser menos x raiz de 3 sobre a parte real. A parte real vai ser o x mais o 9. Beleza. Agora a gente vai pegar o dos denominadores, né? Bom, menos... Pô, o S, a gente já viu que o argumento de S é 120 graus, né? Então, vou colocar os 120 graus aqui direto. Certo?
menos o arco cuja... Opa! Menos o arco cuja tangente vale, vamos lá, parte imaginária sobre parte real. Então vamos lá, parte imaginária vai vir o menos x raiz de 3, e eu vou subtrair do menos raiz de 7. Sobre a parte real. A parte real é esse x mais 2. Isso daqui menos o arco cuja tangente vale menos x raiz de 3 mais raiz de 7, né? Fica tudo bem análogo, né? Porque os polos são conjugados, né? Então, x mais 2. Isso daqui é igual a mais ou menos 180, certo? Bom, jogo 120 para lá. Sei lá, pode ser qualquer arco aqui, tá? Então, sei lá, ficar 120 menos 180, você pode igualar isso aqui a menos 60 graus, por exemplo. Jogo isso daqui na calculadora, que, né, isso aqui não pede para provar nada, né? Então, eu vou jogar isso aqui numa calculadora. E eu tenho que o meu x, ele vale um número bem bonitinho, né? Ele vale menos 1,5, né? Ou seja, o meu y, ele valeria aqui, né? 1,5 raiz de 3, né? Ou seja, esse meu cara aqui, né? Ele é o meu S igual a menos 1,5 mais 1,5 raiz de 3J, né? A gente achou um ponto, né? Mas lembra que esse cara aqui ele é simétrico em relação ao eixo real, né? Então não tem diferença nenhuma. Você pode pegar aqui, né? Você achou os dois polos, né? Eles são simétricos, né? Então aqui pode ser um mais ou menos, né? Esse aqui do lugar das raízes. Certo? E agora você tem que achar o valor de K, né? Então você pode dizer que K vezes o módulo de G de S tem que ser igual a 1 sempre, certo? Em particular, eu vou avaliar isso daqui quando o meu S é igual a menos 1,5 mais J 1,5 raiz de 3, certo? E se você botar isso aqui na calculadora, você vai ver que esse G de S ele vale exatamente 1. E daqui você tira que o seu K é igual a 1, certo? Então, K igual a 1 retorna polos dominantes com coeficiente de amortecimento igual a 0,5. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.